Bom dia pessoal, bom dia estudantes da disciplina, bom dia convidados e convidadas. Primeiramente, juntamente com a professora Terezinha e a professora Maria Eunice, que ministram nesse trio junto comigo também, né? Essa disciplina, Universidade, História e Política. Eu gostaria muito, primeiramente, como eu disse, agradecer ao Alexandre da Trindade, que é doutorando na Universidade de Cambridge, Faculdade de Educação, que nos brindará com essa inspiradora palestra, conferência, intitulada A Pedagogia da Utopia e o Inédito Viável em Paulo Freire, explorando possibilidades para superar situações limites e transformar realidades. Eu vou deixar a apresentação, digamos, até como o Alexandre tinha dito, que falaria um pouquinho da nossa história, do nosso conhecimento, né, como nós nos conhecemos. Vou deixar por conta dele, mas para dizer que, não poderia deixar de dizer isso, Alexandre. Me lembro muito bem que no nosso último encontro lá de despedida em Cambridge, quando você me acolheu para uma visita, né, a família já tinha voltado, mas nós nos encontramos na sua casa e fomos a um restaurante ali pertinho da sua casa, muito simpático, aliás. E eu falei para você que foi o grande presente que eu ganhei, foi ter te conhecido, que para além de qualquer relação acadêmica, eu considero você um grande amigo. E então, Alexandre, você mora no nosso coração, tenho as melhores referências a seu respeito, e a sorte, né, ou como diriam os italianos, a fortuna, nos aproximou, né, por intermédio de uma pessoa generosíssima, né, Alexandre, que é a nossa professora e amiga Susan Robertson. Então, depois, por favor, você já encontrou com ela nessa manhã e depois você comenta, mas só para dizer que retorne meu grande abraço para ela, né, mais uma vez. Susan é a generosidade em pessoa, né? É uma figura fantástica que nos acolhe sempre tão bem. Então, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, professora Terezinha, muito obrigado, professora Maria Eunice e todos os presentes. Sejam muito bem-vindos. Esta palestra ficará depois disponível na plataforma, né, no canal YouTube. Então, vocês que assistirem depois também, aproveitem, curtam bem esse momento, que é bastante raro. O Alexandre vai falar de um pensador que é nosso patrono da educação, Paulo Freire. Muito obrigado, Alexandre. A palavra é sua. Muito obrigado, Mário. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá bem o som? Então, primeiro, agradecer aí esse espaço, a oportunidade, Mário, professora Terezinha, professora Eunice, por essa oportunidade incrível, né? Eu acho que quem está aqui fazendo doutorado, mestrado, sabe que espaços como esse é um espaço de privilégio que a gente agradece demais, né? Pessoas que nos ajudam a acessar. A academia intimida muito, né? Como a gente sabe, em qualquer espaço, em qualquer lugar, universidade desse mundo inteiro intimida, e encontrar um espaço com acolhimento desse tipo é raridade, né? Então, agradeço demais vocês. Eu sou Alexandre Trindade, eu vou dizer rapidamente de onde sou e vou falar agora dessa conexão com o Mário, que ele está falando da Susan como generosa, né? Mas quando eu conheci o Mário, na verdade, eu estava ainda no processo de seleção aqui para Cambridge, o Mário estava aqui, e aí a Susan falou, esse brasileiro está aqui interessado, não é da sociologia, não tem nada, nenhuma história, deixa eu ver se esse... Mandou para o Mário, dá uma olhada na proposta desse cidadão aqui, e a primeira coisa, quando ela mandou a mensagem copiando o Mário, falou, é a pessoa mais generosa que ela conhece. Então, assim, se ele já estava falando tudo isso da Susan, imagina a Susan falando que a pessoa mais generosa que ela conhece é o Mário. E a partir daí, né, antes mesmo de eu ser aceito aqui em Cambridge, a gente começou um diálogo, o Mário já exercendo a generosidade dele, dando inputs, né, de como poderia ir na pesquisa, mandando material, referência. Então, assim, é muito especial. E aí está fazendo
4 anos agora, né? Exatamente, que foi quando eu cheguei em agosto, mas nosso contato acabou sendo antes no processo. Então, eu agradeço demais. Meu nome é Alexandre, então, Trindade. Eu sou brasileiro, como vocês podem ver pelo sotaque, né? E estou aqui no Reino Unido há mais ou menos agora 7 anos. Minha família é de Siridó, da região do Nordeste. Então, cresci no Rio Grande do Norte, Paraíba. Depois mudei para São Paulo. E minha vida, acho que talvez o primeiro slide que eu vou mostrar é um pouco dessa diferença, né, de como o que eu faço hoje para a minha história. E isso vai dizer muito sobre o que eu vou apresentar aqui hoje, por isso que esse contexto ele acaba sendo importante, e o que eu tenho visto na academia é que isso é fundamental, né, a gente se posicionar em relação ao que a gente estuda, ao que a gente lê, ao que a gente aprende, para tornar a significância disso algo que seja valioso como construção de conhecimento. Então, Mário, se você puder passar o primeiro slide, eu me apresento, eu tenho feito algumas apresentações, né, da minha pesquisa aqui em alguns encontros, seminários aqui na Europa, e agora vou começar a acessar um pouco mais a América Latina para falar sobre isso. E eu gosto de apresentar isso. No começo, logo quando eu comecei a fazer, no segundo ano do doutorado, né, eu fiz um mestrado em Londres, e depois aí fiquei aqui. Então, meu contato com a universidade no Brasil, na América Latina, sempre foi a partir de uma perspectiva daqui. Mas aí tem uma outra camada antes, que é a minha história. Eu estou na academia há pouco tempo, né? Agora já são 7 anos, 6 anos desde que eu fiz o mestrado, agora o doutorado. Mas minha vida era no mundo corporativo. Então, assim, minha história toda era dentro de empresa, de grandes empresas. Por isso que essa primeira foto aqui era esse o ambiente que eu vivia, um ambiente dentro do mundo corporativo, e que me fez o que eu sou entrando depois na universidade, porque depois de um período onde eu não estava me sentindo mais feliz nesse mundo corporativo, eu busquei um outro sentido de vida, propósito, quis trabalhar com algo que não fosse basicamente o lucro da empresa ou o bônus né, de quem trabalha no final do ano no mundo corporativo. E aí, nesse processo, eu descobri academia através desse mestrado lá no Reino Unido, que era um primeiro passo que eu senti a necessidade de mudar a lente de como eu via o mundo, né? Dentro desse mundo corporativo para um mundo mais social, por mais que sempre eu fui criado numa família muito voltada progressista, à esquerda, mas eu não tinha crítica do mundo, né? O mundo corporativo é um mundo extremamente acrítico, né? E participa pouco da vida social, né? Do entorno. Então, essa necessidade que eu tinha de de mudar as lentes como eu via o mundo, ela foi acontecendo a partir desse mestrado, né, que era um mestrado que chama Global Prosperity, Prosperidade Global, na universidade lá em Londres, em UCL, e lá eu comecei a ver um campo que me interessou muito, que foi como a universidade e as questões sociais se encontram, né? Tinha um instituto vinculado ao curso que eu fazia, e esse instituto ele desenvolvia projetos em áreas com maior desigualdade, com mais problemas sociais em Londres, mas também tinha projetos no Quênia, depois começou a desenvolver projetos com imigrantes lá no Líbano, numa parceria com universidades do Líbano, e isso me interessou, né, essa relação universidade e projetos sociais. Uma parte mais prática, porque era o que eu amava dentro do mundo corporativo, era a parte realmente de projetos. E aí eu fiz um estudo de caso, né, no mestrado, né, sobre esse instituto, e depois no doutorado foi quando eu comecei a me interessar como é que isso funciona dentro do Brasil. Né, e os primeiros contatos que eu tive com o Mário foi exatamente, a gente falou muito sobre duas questões, me instigou bastante, né, a questão da extensão universitária, né, de que é uma particularidade da América Latina e principalmente no Brasil, e como a universidade se engaja e tem muito para ensinar para o mundo inteiro, porque tem anos aí desenvolvendo esse tipo de abordagem, apesar de todas as adversidades que envolve. E a questão, um caso que eu vou contar, que é o UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, aí do Paraná, em que eu fiquei muito interessado sobre essa possibilidade de se pensar a universidade
própria para a América Latina, e então essas duas coisas me mobilizaram para o meu projeto, e aí é o que conectou depois com a ideia da utopia. Então essa imagem, ela mostra, primeiro, o que eu vinha sendo, né, desse mundo corporativo, qual era a minha perspectiva. O segundo é essas instituições acadêmicas muito europeias, que é o que eu participo hoje, e o meu projeto, essa última foto, é um projeto da comunidade Bubas, lá em Foz do Iguaçu, que é um dos projetos de extensão da UNILA que eu acompanhei, né, não o projeto, porque era época de pandemia, mas algumas pessoas que tocavam o projeto, entrevistei. Então é um pouco da realidade que eu busco conhecer mais, como a universidade, por exemplo, em comunidades como essa, pode ter um papel transformador ali. Então, esse aqui sou mais ou menos eu aqui para resumir. E também, eu usava isso no começo também para dizer assim, que eu sou um forasteiro da academia, né? Então, me resguardava de algumas questões. Hoje em dia, eu uso isso para dizer, e vai estar muito refletido na minha tese, é como a minha transformação, ela é essencial para entender o conhecimento que eu vou oferecer na minha tese, ou que eu vou oferecer aqui. Né? Entender a minha jornada, a minha transformação pessoal, ela acaba sendo essencial para entender esse conhecimento. Ou seja, eu não sou um expert em Paulo Freire, né? Tenho aprendido Paulo Freire recentemente, buscado várias formas de entender o que ele ensinou, o que ele desenvolveu. Não sou um expert mesmo em utopia, mas busco fazer algumas articulações sobre esses mundos que eu participo, que eu tive já contato, para trazer uma outra perspectiva sobre questões, às vezes, né, o Paulo Freire é muito visitado, né, não só no Brasil, mas aqui na Europa, como vocês sabem, nos Estados Unidos, enfim, globalmente. Mas aí, que tipo de outras perspectivas podem ser trazidas? Então, é isso. Não vou ter todas as respostas, quem tiver questões sobre Paulo Freire, e acredito que aqui talvez tenha, com certeza deve ter gente que já estuda há bastante tempo, e aí depois a gente abre para um diálogo. Se eu não tiver a resposta, eu vou dizer, e aí quem tiver no grupo aqui também vai ser muito, muito bem-vinda para dialogar. É isso. Próximo slide, então, só para dar um panorama de quem eu sou. Dentro dessa busca de que tipo de trabalho, que abordagem eu gostaria de ter na minha tese de doutorado, me chamou muita atenção essa ideia do que é possibilidade, né? E aí, sobre a ideia da possibilidade como uma visão para nos guiar para essa transformação. E aí me veio muito, todas as vezes, antes mesmo de eu começar a usar o nome Utopia, quando eu falava, por exemplo, de um projeto com a UNILA, sobre o que é extensão, as pessoas que trabalham com extensão, o que elas têm, tem muito esse aspecto de uma visão em que elas acreditam, apesar de toda a diversidade, apesar do mundo jogar na cara de que aquilo não faz sentido, uma lógica dominante, essas pessoas continuam trabalhando em projetos e tal. Então, me chamou a ideia de como que poderia ser discutida essa questão da possibilidade. E aí me veio, né, nesses 4 anos, isso foi uma construção que, como nome, Utopia Insurgente, surgiu agora uns 6 meses atrás. Então ela foi sendo construída até eu entender que existe uma possibilidade da gente discutir um tipo de utopia que faz sentido e que era o que eu vinha tentando buscar construir a partir disso que eu estava aprendendo, que está sendo nomeado como utopia insurgente na minha pesquisa. E o que é isso? Ela constitui, uma derivação de uma utopia concreta, que também é um conceito que já existe, já é muito desenvolvido, então esses 2 livros aí são referências sobre esse conceito da utopia concreta, que é do Eric Wright e da Ruth Levitas, e eles desenvolvem, aí, principalmente nos últimos 10, 20 anos, 15 anos, esse conceito da utopia, que não é a utopia fictícia, né? Aquela utopia que foi a origem da utopia, que sonhava com uma possibilidade como algo inatingível, mas como uma utopia que ela pode ser concreta, trabalhada como projeto. Então, esse livro, por exemplo, do Eric Wright, ele nomeia como Real Utopias, né? Utopia real.
E ele trabalha muitos casos, né? Ele fez um projeto muito longo, globalmente, para trabalhar e para trazer, conceituar essa ideia de utopia real. Inclusive, um dos casos que ele trabalha é a ideia do budget, como é que é em português? Do budget que vem do Orçamento participativo? Orçamento participativo, isso. Os nomes em inglês, às vezes, atrapalham a lembrança. Orçamento participativo. Então, ele trabalha 4 estudos de casos, né? O Wikipedia é um deles também, e um deles é bem a nossa realidade, né? O orçamento participativo que emergiu ali como ideia no sul do Brasil. Então, ele busca desenvolver esse conceito, e a Ruth Levitas, nesse livro que chama Utopia como Método, é muito interessante porque ela vê a utopia como uma ferramenta mesmo, né, de trabalho pedagógico. Então ela usa o conceito educação, quase como o esperançado Freire, mas ele é numa linha mais educativa, e o Freire já é mais pragmático em termos de prática. Mas eu fiquei um pouco frustrado porque quando eu li esses trabalhos, porque talvez eu já tivesse bebido muito em Freire para entender que faltava algum elemento ali, não estava fazendo sentido, estava muito na linha intelectual, e aí quando você fala de concretude mesmo, parece estar faltando uma camada ali que ligava com aquela realidade que se precisa transformar, né? Se olhar, me atentava muito para o lado corporativo que eu tinha, porque eles trazem uma coisa meio pragmática de aplicação da utopia concreta, mas faltava algum elemento que eu não sabia bem o que era. E aí comecei a navegar e entender essa questão da utopia concreta, e aí, basicamente, a utopia insurgente, ela traz esses elementos aqui, que depois a gente vai falar do estudo de caso. Ela encontra sua base ontológica em contextos da luta social, né? Então, ao invés de você pegar um projeto e discutir, como o Wright faz, primeiro, qual é essa luta social para se entender que tipo de visão utópica é essa, né? É impregnado na essência humanizadora e situada no âmbito das experiências humanas. Então, é difícil, não tem como você objetificar um projeto, uma ideia, uma utopia concreta sem entender que outros sentimentos ou experiências humanas estão envolvidos. É impulsionado por sujeitos mais afetados da realidade, então não são os intelectuais que trazem o que pode até discutir, mas tem que estar numa visão muito liderada e protagonizada pelas pessoas que estão naquele ambiente para ser transformado, e adquire significância pedagógica e valor através da experimentação, né, que é daí que surge a parte de reflexão e prática. Então, essa era a ideia da utopia sujeito, não é negar a utopia concreta que o Wright e que a Levitas está falando, mas é uma outra utopia, é uma utopia que realmente ela está ligada com uma base ontológica, uma situação real de luta, e que ela tem um sentido, e a ideia era entender que tipo de processo é envolvido, que condições potencializam a criação e o surgimento e o desenvolvimento e o florescimento dessas utopias. Próximo. Bom, teve um texto que o Mário sugeriu semana passada, que é do curso que ele está desenvolvendo, e que eu não conhecia, e que foi incrível, porque ele adiciona algumas peças, né? Ele reforça algumas questões que eu vinha discutindo, e adiciona outras, né? E eu acho que eu pesquei aqui algumas coisas, o texto tem muito mais que isso, mas pesquei algumas coisas aqui para compartilhar, e esse trecho aqui que fala por meio da fantasia e da alegoria que se torna possível alcançar o reencantamento do mundo, né? Quando o Ottaviani fala disso e fala essa questão do reencantamento do mundo, né, reconhece que hoje a gente vive numa situação dominante, né, hegemônica, onde esse reencantar ele é possível a partir do momento que você tem uma reflexão crítica de como essa dominação acontece e como é que você pode pensar em alternativas, né? E um outro trecho aqui muito rápido é uma história, portanto, que pode se construir, transformar, reformar e revolucionar, né? E é difícil
você não usar essas palavras, né, transformação e revolução, ou ser radical, porque elas estão muito conectadas. E uma das coisas que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que no meu estudo eu busco entender com mais detalhes, é como essa questão da utopia, ela navega a questão da modernidade, né? Como é que a modernidade institui, né, um modo de se sonhar, né, e cria parâmetros de dominação, onde essa visão do futuro ela é muito concentrada nessa lógica capitalista, que depois neoliberal, que vai se formando e que vai moldando a única possibilidade possível de alternativa, parece que é reforçar o que a gente já tem hoje. E que todo o resto, o que não acontece, o que não se torna uma alternativa, ou gera uma frustração enorme, onde aquilo é usado, inclusive, para subtrair das pessoas a capacidade dela continuar sonhando. Então, muitas vezes, no estudo da utopia, você vê momentos da história onde a utopia morreu, não existe mais utopia, e na verdade, é uma forma de garantir que aquela única, né, visão ela seja mantida. Mas eu não vou entrar no detalhe para depois a gente explorar o caso, mas é um texto que quem não leu, muito sugerido aí mesmo. O próximo. Mário, se quiser interferir em alguma coisa também aqui, me interrompa, viu? Ou quem quiser também tiver alguma coisa. Obrigado, Alexandre. Está ótimo. Estamos concentrados aí. Obrigado. Bom, e o estudo, esse estudo sobre a utopia, ele vai entrelaçar três vertentes, né? Uma é a urgência de endereçar as crises globais, né, e promover transições orientadas a futuros alternativos. Então, essa é uma das grandes motivações que me levou a trabalhar esse tópico, né? Ou seja, vivemos num mundo com crises complexas que estão interrelacionadas, e como é que a gente promove transições. Então, transições no sentido de você promover disrupções de modelos ou de situações para criar novas visões e alternativas, né? E transições, você tem vários modelos, eu gosto muito do Escobar, porque ele traz uma realidade que faz sentido para a gente na América Latina, né? Que é muito ligado também às lutas sociais, aos movimentos. As universidades, né, que são as instituições que eu me interesso em entender quais são as possibilidades, né, e eu gosto muito de um termo que é usado pela Catherine Walsh, que é de semeadura, né? Ela fala de semear, né? E um semear que ela é um semear nas rachaduras dos sistemas das instituições, porque elas são dominantes, então elas não são flats, né? Elas têm brechas que permitem você, a partir dessas brechas, fazer as subversões nas instituições. Então, conectando essa possibilidade de transições com essas possibilidades de transformação por meio de instituições, e no meu caso, no meu estudo de caso, né, na minha tese, as universidades. E a utopia como método, né, que é onde eu me concentro no meu estudo, que é orientada para o futuro, comprometida com a realização, reconhecendo a natureza transformadora da realidade. Então, ela é concreta porque ela tem esse compromisso com a realização, não é meramente um sonho, né, algo intelectualizado que não tem um compromisso com aquela transformação. As universidades engajando com os movimentos sociais, então, eu vou afunilando, né, no meu estudo para entender que espaços são esses onde a universidade ela tem essa possibilidade de subverter, de tomar uma posição mais ativa no que se chama de transições, né, de projetos que visam a transformação social. Então, eu busco entender esse engajamento, movimentos sociais e universidades, buscando, em termos de metodologia, abordagem, uma abordagem reflexiva, crítica e responsável. Aí tem esse texto do Helder Vaz, que é muito interessante, porque ele associa a visão, ele é quase uma autocrítica, né, uma crítica à intelectualidade, que se concentra muito na crítica e na reflexão, mas que na visão dele não é responsável, e que a forma de ser responsável é engajar na utopia.
Por quê? Porque só ficar na crítica, você, muitas vezes, aquilo que você quer transformar fazendo sua crítica, às vezes você torna ainda pior a situação. Então, quando se conecta à utopia, você dá alternativa, mesmo que não seja uma solução, porque não é o caso do intelectual dar uma solução pronta, né? Vamos lembrar aí, Paulo Freire falava bastante disso, mas é dar uma visão. Então, esse texto ele fala sobre esse responsável, é um elemento de utopia que pode ajudar nisso. E uma perspectiva decolonial, né, eu acho que isso é fundamental, se a gente, no meu caso, tratando dentro da perspectiva da América Latina, é partir do reconhecimento do impacto da colonialidade e que é necessário uma discussão, uma forma de sair desse modelo opressor colonial ainda tão presente. E para mim isso tem sido também uma descoberta, assim, também não vou conseguir entrar no detalhe, mas Fanon, por exemplo, foi uma descoberta muito recente. A gente tem um grupo que faz leitura e a gente fez o Condenados à Terra, agora está fazendo escritos políticos, e trouxe uma outra camada para mim na visão perspectiva decolonial, que é a questão da violência, né? O quanto a violência ela não foi só uma questão colonial, mas mesmo o processo decolonial ela envolve violência de vários aspectos, violência de você entender, né, das pessoas que estão nessa situação entender a realidade, e violência na forma que responde. Então, é um elemento de discussão que muitas vezes em estudos decoloniais, na minha opinião, ficavam fora, e que eu acho que o Fanon agrega nesse aspecto, e ainda estou amadurecendo essa questão. Quem tiver depois mais familiaridade, a gente pode dialogar mais. Uma outra questão é a postura e abordagem militante. Isso também é uma questão recente. Quando eu comecei a desenvolver meu projeto, eu estava muito ligado a toda a elaboração foi feita pesquisa participativa, né? Pesquisação, pesquisa participativa. Então, tenho 3 estudos de caso. Os estudos de caso foram muito trabalhados indo a campo e depois trabalhando junto com o movimento social ou com o grupo que eu estava envolvido. E aí eu sempre sentia uma necessidade, eu não via só participação, principalmente eu acho, talvez por estar aqui numa instituição europeia, quando eu via meus colegas fazendo, eu via a participação para essas pessoas era diferente do meu envolvimento, a forma que eu me relacionava era diferente da participação deles, dessas pessoas. E aí depois eu comecei a ver pesquisa solidária, pesquisa... tem outros termos que são colocados, e que me chamou a atenção, e eu fui moldando isso até que eu descobri essa abordagem militante, que é uma abordagem onde ela vai além da questão da participação, porque ela extrapola, né, os limites do que é necessário para fazer a pesquisa. Né? A sua relação ela vai ser muito mais além, né? A pesquisa vai acabar, a tese não vai caber tudo aquilo, e você vai estar com... A participação ela é engajada de uma outra forma, ela dá frutos e ela se compromete de uma outra forma. E aí eu comecei a ver que existe gente já desenvolvendo esse conceito, e aí eu falo que a abordagem militante não é uma pesquisa militante, porque não foi planejada dessa forma. Mas a minha transformação, quando eu falei nesses 4 anos, ela vai estar refletida na tese, porque o primeiro caso que eu estudei, que foi o da Unila, e o último caso, que foi da Escola Florestan Fernandes, tem uma diferença dramática assim, sobre qual foi minha relação com esses 2 casos. Exatamente porque eu fui me descobrindo muito mais também um pesquisador militante do que um pesquisador só participativo. Então, de certa forma, isso está refletido, tem algumas referências depois sobre essa questão. E estudos casos etnográficos, método do caso estendido de Buravoy, que me guiaram, né, no plano inicial, que era criar um método participativo, etnográfico, que fosse sempre relacionando, né, e o Buravoy ele trabalha isso, o método do caso estendido, para quem não conhece, é um método que ele olha a etnografia sempre relacionando com o macro, né? Então ele faz esse ida e vinda entre o micro e o macro, o micro que vê no estudo de caso, né, e o macro, e é bastante interessante nessa dialética entre os dois.
Bom, e aí, para finalizar, o estudo de caso que eu trabalho, eu vou hoje comentar um deles, que é a Escola Florestan Fernandes, mas tem dois estudos de caso, outros dois, que é a UNILA, né, que eu comentei, e eu foco muito a extensão universitária, e a UPMS, que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que eu também olho essa relação universidade e movimentos sociais. A diferença, e esses símbolos aí, está porque, no caso da UNILA, é uma direção toda dada pela universidade, né? Ou seja, o movimento social, ele aparece, ele surge de acordo com a demanda do professor, dos estudantes, da academia, de como ela desenvolve os projetos, é uma escolha da universidade. Então, o movimento social, ele está ali dentro, mas é um espaço que a universidade cria para criar esse engajamento. Na UPMS, eles têm um princípio de ser meio a meio, né? Eles, desde o começo, quando surgiu no Fórum Social, falavam, esse é um bem comum dos movimentos sociais, está lá nos princípios. Na prática, a academia acabou tendo que dosar bastante, mas, como princípio, ela tenta ser equilibrada e criar oficinas, espaços onde esse poder está bem dividido. E no caso da Escola Florestan Fernandes, é o oposto da UNILA, né? É o movimento social que tem toda a liderança, que vai atrás das universidades para fazer esse engajamento. Então, é um engajamento que parte de uma estratégia do movimento social. Mas, curioso que onde ela se engaja, né, onde ela institucionaliza essas parcerias, aí passa pela extensão universitária muitas vezes, mesmo no caso nas oficinas. Então, se a gente pensar, é a extensão universitária que cria muito espaço para institucionalizar o que os movimentos, sejam buscados por eles mesmos ou pela academia, acaba acontecendo. Então, é essa minha ideia, trabalhando esses 3 estudos de caso, que eu espero finalizar aí nos próximos meses. No próximo slide, eu não vou entrar em detalhe, mas é só para mostrar o que é esse trabalho de campo que eu venho realizando nesses anos. O primeiro estudo de caso, assim, sofreu bastante, porque era pandemia, então eu fui para Foz do Iguaçu para estudar o NILA e estava tudo fechado, aquelas imagens em cima, assim, não tive relação com ninguém, com pessoas, porque não podia. Então, todas as entrevistas foram online, foi um trabalho, mas também participei de projetos de extensão online, muito, muito interessante, muito enriquecedor, mas a relação não aconteceu pessoalmente. Depois, a segunda linha ali de fotos foi a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, fui no Fórum Social lá no México, também tem toda a questão do Fórum Social que mudou, né, que não é mais aquele Fórum Social inicial. E depois o MST, né, junto com a Escola Florestan Fernandes, que foi onde eu desenvolvi mais a minha abordagem militante, me encontrei mais como um pesquisador militante. E do outro lado, do lado direito, é tudo que a gente vem fazendo dentro de Cambridge, né? E aí também não vou entrar muito em detalhe, depois, quem tiver curiosidade, a gente pode conversar. Aqui em Cambridge, a gente criou um coletivo latino-americano, onde a gente começou a atuar, né, aqui eles lidam como se fosse, são ativistas, né, acadêmicos ativistas, mas para mim é essa militância sendo exercida. Então a gente realizou alguns eventos, aqui realizou a primeira Conferência Freire, onde inaugurou o busto de Paulo Freire aqui na Universidade de Cambridge, que teve uma repercussão bastante interessante, né, trouxe a ideia da educação popular, que era algo que a gente falava popular aqui é pop, né, então a gente teve que ensinar o que no nosso conceito, na nossa perspectiva, é educação popular. Aí, no ano passado, a segunda Conferência Freire, que é essa foto que estava ao PMS, né, levamos aí a bandeira do MST, o pessoal da Universidade Emancipa, que é um parceiro grande do coletivo aqui, e ganhou uma referência do tipo, o que a América Latina tem para ensinar sobre essa relação universidade e comunidade. Então, é a nossa forma também de achar as brechas aqui, naquela questão da semeadura, e mesmo que uma instituição dessa aqui seja milenar e que qualquer frestinha dessa, ela dá oportunidade, né, de criar uma semente e florescer alguma coisa. E esse evento, que foi realizado no ano passado, ganhou pela União de Estudantes aqui da universidade toda como evento do ano, e foi reconhecido, então saiu na notícia, saiu então na própria universidade, né, nos colleges divulgando o evento. Então, assim, a gente acha que alguma semente vai deixando para que outras pessoas também floresçam. Então, eu tentei só conectar que essa militância ela acontece, né, em relação à pesquisa,
e por isso ela acaba refletindo também na vida acadêmica nesse outro lado. Alexandre, O me tempo permita, antes faz. de passar para o próximo slide, fazer uma observação. Nessa foto, é algo muito importante. Isso foi uma referência no ano passado, foi muito importante esse evento, que foi a inauguração do busto, o evento que foi feito, e esteve entre os eventos mais importantes da universidade no ano passado, não foi isso, Alexandre? E aí tem a matéria da BBC, saiu tanto na BBC em português como na BBC em inglês. Então, acho que é uma referência, é um ponto que, antes de passar para o slide seguinte, dá o devido valor a esse ponto, ainda mais em Cambridge, que tem tantas coisas acontecendo, mas esta se tornou uma referência. Obrigado, Mário. E a gente foi percebendo também no nosso coletivo que muitas das coisas que a gente faz aqui reverbera de uma forma, de um impacto diferente, contribui com outras lutas que estão acontecendo nos nossos países, né, da América Latina. Uma das colegas fez um evento no final do ano passado sobre a questão do Peru, né, ela é peruana, e toda a questão da universidade que estava sendo atacada, né, e aí foi também muito importante como solidariedade, porque os estudantes estavam fazendo protestos, estavam sendo criminalizados e colocados na cadeia. Então, essas coisas, quando acontecem aqui, também reforça e fortalece as lutas. Então, bom, agora eu vou fazer a transição só para o estudo de caso. Aqui, o estudo de caso, ele surgiu, né, com a ideia da Escola Florestan Fernandes, e dentro dessa linha da militância, né, de entender, e não foi uma coisa pensada, planejada, e talvez por isso que ela seja até mais rica, porque ela foi meio consequência do que foi me levando para isso. A Rosana Fernandes, que é a coordenadora da Escola Florestan Fernandes, né, que escreveu esse artigo junto comigo, e foi uma coisa espontânea, né? A Rosana, inclusive, foi a pessoa que viabilizou, criou a condição de vir o busto de Paulo Freire. Antes mesmo de eu começar a desenvolver o caso, a gente teve uma oportunidade de um outro evento, e depois essa relação surgiu quando o MST começou a planejar aquele busto do Paulo Freire, foi criado para as escolas do MST no Brasil. Foi uma produção deles, de um artista renomado no Brasil, Murilo Sá, que faz obras sociais, né, ligadas a obras artísticas, e eles fizeram para o MST, só para as escolas do MST, e quando a gente fez a Conferência Freire, como é que a gente pode criar uma placa, alguma coisa que fique marcada para sempre? E aí vimos essa notícia, entramos em contato, e acabou dando certo vir a placa o busto que o MST prensou, está aqui em Cambridge, inclusive a plaquinha com o nome do MST, nome do movimento, de como surgiu isso. Então, assim, eu queria dar como exemplo de que, no final, essas construções, elas vão além, né? E muitas vezes eu acho que quando eu estou nesse processo agora de colocar tudo na tese, lógico que a tese não vai caber tudo isso, mas é a gente entender que a não tese... Não pode pôr tudo no almoço, senão a gente... Exato, Teresa. Então, assim, mas é reconhecer que todas essas são fruto disso, né, dessa jornada. Então, são histórias. Mário, pode passar. Então, eu vou entrar na apresentação do estudo de caso. Bom, Paulo Freire, esse é um material que tenho usado, inclusive, para apresentar aqui nas conferências. Semana que vem tem uma em Viena, e são pessoas que muitas vezes não conhecem Paulo Freire. Vocês já conhecem, então vamos passar mais rápido, só dos conceitos que ele trouxe e que são interessantes, né, a questão do inédito viável. Paulo Freire, enfim, sempre viu a educação, a pedagogia crítica e pelo uso da educação como meio de libertação e mudança social, como todo mundo sabe. Formulou suas ideias examinando e tirando proveito das experiências dos indivíduos que vivem num contexto profundamente desigualdade e socialmente injustos. Então, não foi algo que ele criou dentro da intelectualidade de um escritório, da academia, ele vivenciou, e aí, talvez por isso, a ideia de utopia dele é essa que é enraizada ontologicamente dos indivíduos, porque todas as ideias não foram ideias que ele teve sozinho, mas que foram construídas junto com essas pessoas. E sua abordagem educacional é fundamentalmente contra-hegemônica, né, buscando desmantelar as estruturas, a opressão,
e com caminho de alternativas, né, novos horizontes de liberdade. Então, aquela ideia da crítica responsável, Paulo Freire é um excelente, talvez o melhor exemplo que a gente tem, né, de que, ao invés de ficar só na crítica, ele apontou alternativas, inclusive trabalhou muito depois para implementar, né, no caso de São Paulo, nas oportunidades que ele teve, nos projetos de consultoria por vários cantos do mundo. E aí a ideia do inédito viável, quando eu comecei a trabalhar a utopia, e aí depois o inédito viável, eu vi um trecho da Anita Freire, onde ela falava no dicionário Paulo Freire, que aliás foi o grande guia para montar isso aqui, porque o dicionário do Paulo Freire, né, que está aí nas referências, ele traz vários conceitos, e vários deles se conectam para formar, realmente, para dar mais força a essa ideia do inédito viável, da utopia freiriana. Porque no artigo da Anita Freire, que fala o conceito inédito viável, ela já começa falando assim, esse é um conceito que Paulo Freire nunca trabalhou como... Não tem um livro da utopia freiriana, né? Ele usou isso em vários dos seus livros, dos seus trabalhos, e foi jogando, né, isso várias vezes ele usava aqui, mas não criou um único livro, um único conceito, ele não trabalhou esse conceito unicamente, né, assim, mais profundamente. E talvez, eu já acho que pode ter sido até muito melhor que ele fez assim, porque desvincula daquela ideia da utopia. Toda vez que eu vou falar que estou trabalhando na utopia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é utopia, sonho, né, te coloca numa posição que não é do concreto. E talvez por ele não ter usado o nome utopia, por ele não ter criado realmente um conceito, talvez tornou ainda mais forte, porque ela está presente, ela permeia muito do trabalho dele. E aí minha ideia foi, como é que, né, junto com a Rosana, né, eu trabalhando um pouco mais conceito e a Rosana na parte de como é que isso é realidade dentro do caso da Escola Florestan Fernandes, como é que a gente reúne tudo isso que foi falado e conceitua de uma forma um pouco mais profunda, né? E ela carrega essa proposta inovadora, combina a elucidação do conceito da utopia concreta com os meios de realizá-lo por meio de um processo educativo, pedagógico, revolucionário. Então, ele vai no conceito, ele fala de uma utopia que é concreta, mas ele traz e foca nos meios. Primeiro, uma das coisas mais importantes é se reconhecer como um ser incompleto, né? Então, ele não fala do ser, mas fala do tornar-se, se concentra muito mais em tornar-se mais humano, e é a partir dessa ideia de tornar-se mais humano é que te abre a possibilidade de, vamos exercer a utopia, vamos falar de utopia, vamos sonhar. Então, esse reconhecimento é talvez o primeiro passo para isso acontecer. Vivemos em uma relação dialética condicionamento e liberdade. Então, essa visão dele, né, entre reconhecer que a gente é condicionado, mas que tem uma possibilidade de liberdade, é também um primeiro passo para entender o que... se a gente somos seres condicionados, mas também direcionados à liberdade, o que separa essas duas coisas? E aí ele conceitua essa ideia das situações limites, né, essas barreiras que separam essas duas condições, o condicionamento e o interesse em mudar. E ele vê, tem alguma coisa que separa aqui. Que barreira é essa? Ele nomeia de situações limite, que é uma barreira politicamente imposta. Ela não é concreta, ela é uma percepção, primeiro, né? E aí, coletivamente, é um processo para que essas barreiras comecem a se tornar visíveis e o entendimento de que o fato delas existirem é o que faz com que as pessoas não consigam discutir ou ver possibilidades para a superação das barreiras. E depois caminhar para o que ele fala de atos limites, né, que é a parte prática mesmo, é a ação para a superação. Aí no próximo slide ele tem uma frase que eu acho que sintetiza muito bem isso, né, que não são as situações limites em si mesmas geradoras de clima de desesperança, mas a percepção que as pessoas tenham delas, dado o momento histórico, como um freio, como algo que eles não podem ultrapassar. Né? No momento que a percepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve um clima de esperança e confiança que leva as pessoas a empenhar-se na situação, na superação dessas situações limites. Então, ele costura isso
né, e liga exatamente essa questão da crítica, né, da reflexão crítica, e como possibilidade para você ir para um segundo estágio de ação. Então, o Freire apresenta como uma fronteira entre o ser e o ser mais, voltando para aquele conceito de o que nos abre para a possibilidade de ser mais humanos, né, de se tornar-se um outro ser. E algo que está muito presente, eu acho que isso é super importante, é a fé do Freire na crença, né, apesar de tudo essas mazelas, todos esses problemas, de que a esperança e o desejo de que isso é possível, né, a partir desse processo pedagógico que ele sugere ou que ele abre para a discussão. Mário, como é que está de tempo? Fechando? Mais uns... Alexandre, fica bem à vontade. Todo o tempo é seu aí. Tá bom. Como eu já visitei os seus slides, pode ficar tranquilo que o tempo está está bem controlado. Fica tranquilo que está bem, você tem tempo, tá? Tá Obrigado. Bom. Qualquer coisa você me chama a atenção. Lógico, por favor, não, tranquilo. Obrigado. Tá, e aí, conceituando agora a utopia freiriana, né, resgatando quais são os pontos que marcam essa ideia da utopia, o conceito da utopia concreta é orientado para o futuro, comprometido com a realização e reconhece a natureza transformadora da realidade, que inclusive eu coloquei lá no começo. A importância do protagonismo das massas oprimidas, né, isso ele não coloca dessa forma nos livros, mas todo momento ele está colocando que é a visão do oprimido, que o oprimido é que tem que fazer esse processo, né? Então, não dá para falar dessa utopia do ponto de vista dos intelectuais, da academia, sem dialogar, sem ouvir as vozes e a participação direta das pessoas que desejam, que precisam, que mais são afetadas por aquela realidade que se deseja transformar. A significância de Freire reside na proposição de caminhos educacionais. Então, como eu tinha comentado, a questão da prática revolucionária ela é essencial, né, para não ficar só numa ideia conceitual. Então, ele discute essa prática e usa, por exemplo, a dialética, né, denúncia-anúncio, onde duas coisas que o McLaren aponta, né, na utopia freiriana, que é essa de você denunciar uma realidade ao mesmo tempo que você anuncia, né, não ficar só na crítica. De novo, eu acho que sempre volta, pelo menos para mim, na minha percepção, aquela ideia da crítica responsável, né? No momento que você anuncia, você dá uma perspectiva de que aquela não ficar só na crítica. E a democracia radical, ele aponta como sendo a participação coletiva, né, um convite à transformação, porque a transformação ela não vai acontecer por um ou duas pessoas, um grupo de pessoas, ela tem que acontecer coletivamente. Então, é um processo que tem que ser uma forma de uma democracia radical em termos de participação. E eu gosto muito da ideia, né, tem esse livro do Freire com Faldez, o Antônio Faldez, né, os dois se conheceram lá na Suíça, né, no Conselho Mundial de Igrejas, e eram exilados, né, o Freire, quando chegou, ele já estava lá, e criou uma amizade muito grande, porque foi quem recebeu o Freire naquele momento, e eles escreveram esse livro, que é um livro que fala por uma pedagogia da pergunta. E é um diálogo, né, onde Freire revisita muito dos trabalhos, né, o Faldez também, e eles falam nesse momento sobre o mito de Sísifo, Sísifos em inglês, Sísifo em português, sobre o contínuo, a essência dessa ideia da utopia freiriana é o contínuo movimento entre prática, teoria, né, e fazendo essa dinâmica nunca ter fim. Aí no próximo slide tem um trechinho onde ele cita isso, também não vou ler tudo, mas ele fala muito, o sonho impossível jamais será um sonho impossível fixo, será um sonho impossível que irá se transformando, irá se criando e recriando de maneira permanente, à medida que as massas considerem que esse sonho impossível se lhes escapa, para assim estabelecer um novo sonho impossível. Aí lá no final ele vai falando assim, a origem do sonho impossível é fundamental para determinar como esse novo intelectual deve participar. Não deve, então, participar da realização do sonho, mas da origem do sonho. E esse momento que eles estão discutindo isso é o papel deles, né, como intelectuais, dentro dessa questão das lutas sociais.
E eu acho muito interessante a forma que, isso foi o Faun Days, né, nesse diálogo do livro, colocando, se reconhecendo como um aliado, né, como os intelectuais, como a academia, como aliados nesse processo, e não no processo da realização só da ação, mas da origem do sonho, que é onde a origem do sonho e aí quando você fala a origem do sonho, é todas as condições que levaram a essas condições de opressão. Então, o mito de Sísifo, não sei se vocês conhecem na mitologia, é a ideia dessa pessoa, desse herói, né, na mitologia grega, que tentou enganar a morte, e depois ele ganhou como recompensa dessa presepada que ele tentou fazer, até disse que ele sempre foi um sujeito que tentou pregar peças, e ele tentou pregar peça na morte para não morrer, e no final ele recebeu uma tarefa que era carregar essa pedra na montanha, e toda hora que ele chegava quase a pedra voltava e ele tinha que fazer tudo. E ele questionava que aquele era um trabalho desnecessário, mas ao mesmo tempo ele não parava de fazer. E a questão do mito de Sísifo é exatamente isso, é algo que tem que ser contínuo para que ele possa ser efetivo, né? E aí volta a ideia da teoria e prática acontecendo infinitamente. Bom, mas e que tudo isso significa em prática, né? E aí essa foi a provocação que eu e a Rosana começamos a dialogar sobre o caso da Escola Florestan Fernandes. Bom, essa imagem eu acho que ela traz bem a realidade do caso, né? Uma realidade de luta, de ameaças, de morte, de conflito muito forte. Aí o segundo slide, próximo slide, o que significa em prática também tem esse outro lado, que é o lado da perspectiva, do sonho, do que mobiliza esse grupo. Então, só para ilustrar, no próximo slide, vou comentar um pouco sobre o que é o caso que a gente tentou entender. Como é que essa utopia freiriana, né, essa utopia insurgente, ela se dá na prática. E aí o estudo do caso do MST, né, construindo uma hegemonia popular, existe uma proposta do movimento social, acho que vocês conhecem, enfim, alguns mais, outros menos. O contexto brasileiro, e aí eu também explico quando eu estou apresentando aqui, né, que não se conhece tanto o MST, é uma situação de insegurança alimentar severa, né, 77 milhões de pessoas no Brasil aí no último ano que foram colocados aí na situação de insegurança alimentar, absurdamente, né, que não tem a garantia de que ela tem o que comer, é sempre uma incerteza se vai comer ou não. Aqui não é especificamente a fome, mas é a incerteza que essas pessoas têm se elas vão ter acesso à comida. O latifúndio improdutivo, né, que 2% das propriedades desse país está na mão de 48% de terras privadas, né, 2% concentra quase metade do país em termos de terras privadas. E uma outra questão, como pano de fundo, é que a Constituição Federal, lá de 1988, determina que terras improdutivas, né, terras que são mal usadas, que têm danos ambientais, latifúndios, né? Não estamos nem falando de terras, pode ter várias pequenas, mas nesse latifúndio que representa esses 2% de propriedade, que são sujeitos a serem incorporados pelo governo, né, pelo Estado. O Estado tem direito de pegar essa terra e de redistribuir. Existe uma série de regras para isso, também não vou entrar no detalhe, mas que existe na Constituição algo que garante esse direito à terra, né, para quem não, exatamente essa terra que não está sendo usada socialmente, né, existe o conceito aí de social da terra. E o movimento dos trabalhadores surge nesse contexto, né, na década de 80, né, já era um movimento que existia vários movimentos acontecendo pelo país, na luta pela terra, e nos anos 80, vários grupos se reúnem, uma grande influência aí do pessoal do Sul, né, e criam uma unidade, um movimento social para mobilizar as famílias sem terra e promover uma ideia de reforma agrária popular.
Ao longo do tempo, isso já no começo, a reforma agrária popular, ela não é a reforma agrária que a gente conhece da lei, da forma tradicional, né? E aí esse conceito para o movimento é fundamental, e vai dizer muito sobre o que vai ser falado de utopia, que é uma reforma agrária onde ela não olha só a questão da terra, mas tudo que está por trás do acesso a essa terra, todas as oportunidades que vêm junto, que devem vir junto com a terra, né? A oportunidade de emprego, de trabalho, de distribuir o que vai ser produzido. Então, a reforma agrária popular virou um conceito para o movimento que influi, que impacta toda a sociedade. Aí no artigo explica um pouco melhor isso, né? Dá mais informação, mas ela impacta a sociedade como toda. Ela só faz sentido, a reforma agrária popular, se ela alterar sistemas sociais que afetam toda a sociedade. Porque o tipo de educação necessária, o tipo de direitos sociais são reivindicados aqui, não são direitos só para o movimento, são direitos que refletem a sociedade inteira. Atualmente, o movimento ele conta com mais de cerca de 450 mil famílias, né, que praticam como principal orientador do que eles produzem a agroecologia. Próximo slide. E dentro desse movimento, uma das questões dentro desse modelo de reforma agrária popular é a educação, né? O movimento prioriza a educação política e atividades formativas para aprofundar a compreensão política, vislumbrar alternativas e preparar para a ação coletiva. Dentro da educação existe o projeto de educação do campo, né, que aborda necessidades educacionais nas comunidades rurais, influencia políticas educacionais. A estratégia capacita os indivíduos e famílias no território do MST e participa ativamente para liderar os esforços de transformadores. Quem viu, né, na CPI o João Pedro Stelli explicando, né, sobre essa questão da autonomia das regiões, das comunidades, dos assentamentos, que existe, dado muita autonomia, né, é trabalhado muito duas coisas principais, né, a questão da educação crítica, para se perceber e entender o indivíduo, e depois princípios que unem essas pessoas. A partir disso, existe muita autonomia para que cada assentamento, cada comunidade, ela possa, cada região, ela tenha o seu nível de decisão e possa tomar as decisões por elas mesmas. Que para o movimento é isso que faz a diferença, né? Ao invés de centralizar o movimento e querer criar regras e que outros movimentos sociais, talvez movimentos, enfim, outros movimentos sociais seguem regras muito mais rígidas nacionalmente, no caso deles, eles entendem que essa autonomia é fundamental, é pedagógica, né? Porque tudo que, inclusive o que der errado, vai ser responsabilidade deles também, dessas pessoas. A abordagem abrange visões alternativas e aspectos práticos, organizacionais, políticos da vida rural. E o objetivo é promover o florescimento da comunidade por meio da estratégia política e pedagógica. Próximo slide. Eu falo da Escola Florestan Fernandes. Ela nasce, então, dessas ideias, né, em 2005, para criar, né, apesar da estrutura ser bastante descentralizada, foi vista a necessidade de criar uma estrutura central para a formação política e ideológica para ativistas e líderes do movimento. E, fora isso, também o espaço criou, ela atendeu outras necessidades, né, inclusive criar as relações internacionais, né, convidando outros movimentos da América Latina, do mundo, para se relacionar com o movimento. A ENF oferece atividade educativa, como aula, oficinas, seminários, né, então tem uma série tem um cardápio aí de várias ações que fazem. A estrutura organizacional da escola é gerada coletivamente por militantes do movimento. A abordagem pedagógica da ENF concentra-se em 7 pilares, né, que é importante: estudo, organização, mística, arte, cultura, trabalho e valores humanísticos. Cada um deles tem um papel fundamental, né, que eu ficaria aqui falando, a Rosana ficaria falando várias horas aqui sobre cada um deles, mas a organização talvez seja um dos pontos chaves, né? A parte organizacional, que é isso que o movimento hoje é uma referência mundial, pela organizacidade, né? Que é um desses pilares
que eles têm. Mas todos os outros também, né? A mística é algo fundamental para os corações estarem envolvidos da mesma forma que as pessoas se envolvem criticamente, intelectualmente. Então, todos eles têm significado. A solidariedade internacional e o trabalho das Brigadas Anônimas de Sem Terra que tornam o sonho da ENF uma realidade, né? Então, esse depoimento da professora Heloísa Fernandes, que é filha do Florestan Fernandes, né, na época da inauguração, reforça, né, esse papel que a ENF, ela é tudo muito simbólico também. O movimento, ele tenta toda hora criar simbolismo, não só como um objetivo do símbolo, mas ela é meio que natural dessa cultura do movimento, né? Então, o simbolismo, por exemplo, de cada tijolo que foi colocado por militantes que ficaram e que construíram junto, né, de cada espaço desse tem um nome de uma pessoa, de uma homenagem, e que tem a ver com os princípios do movimento. Então, todo esse simbolismo é parte muito presente na Escola Florestan Fernandes, como é do MST. Pode passar, mas próximo. E os inéditos viáveis que compõem a Escola Florestan Fernandes. Então, a gente, dentro desse diálogo do artigo, a gente encontrou aí alguns pontos onde houve essa convergência do pensamento do Paulo Freire com o que a Escola Florestan Fernandes tem, ou, como a gente descobriu depois, não é uma questão da Escola Florestan Fernandes, mas muito mais do movimento, né? A utopia concreta do MST é plural e interconectada, não devendo ser compreendida isoladamente. Então, essa foi a primeira lição na nossa discussão, não é a utopia da Escola Florestan Fernandes, da mesma forma que, no meu caso, agora já extrapolando isso, não é a utopia da UNILA, não é a utopia do Fórum Social, mas são utopias que elas se conectam e criam quase um ecossistema de utopias que elas só ganham sentidos dessa utopia insurgente se você entende essa interconexão, né? Então, a ENF, ela surge a partir dessas conexões com outras coisas que o movimento fez para poder existir. A utopia se entende além da reforma agrária, né? Então por isso que ela não é só a conquista da terra, né? Visando construir uma nova sociedade por meio de auto-organização, alianças e práticas sustentáveis. A ENF é um empreendimento utópico, não é um empreendimento utópico isolado nesse sentido, mas parte de uma trajetória histórica mais ampla, abraçando diversas possibilidades futuras, né, do movimento. A ENF se envolve em exploração teórica e prática, né, na linha de superar a questão das situações limites, integra visões utópicas enraizadas em conexões sociais, solidariedade, engajamento coletivo, está parte dos princípios da escola, e ela atua como espaço experimental. Eu acho que aqui talvez seja a parte mais interessante e que conecta com a ideia do inédito viável do Paulo Freire, é a questão experimental, porque a utopia ela não é um destino definitivo, né? E aí foi o entendimento, a utopia concreta de Freire, a utopia insurgente, o inédito viável, ela tem que ser uma mobilização para algo, para um desejo de transformação. E isso sempre vai ser distinto daquilo que foi pensado. E o grande diferencial vai ser como isso se transforma em aprendizado, né? Como essa experiência, muitas vezes fracasso, e aí o movimento sempre fala isso, né? Elas tiveram muito mais fracassos do que vitórias na história desde os anos 80. Mas como esses fracassos eles viraram aprendizado, né? Foi pedagogicamente incorporado pelo movimento, de forma que eles conseguiram dar um passo seguinte e aí criar um novo sonho, e aí esses sonhos, essas visões, né, foram levando para mais conquistas. Então, essa ideia do espaço experimental é um ponto-chave aí de pensar a ENF. A ENF ela tem dois papéis nesse aspecto experimental. Um ela mesma acabou sendo uma experiência do movimento, né? Ela surgiu, vamos criar a ENF, e depois foi aprendendo o que seria a ENF. Então, se você pega o projeto original do que é hoje, é muito mais amplo hoje em dia do que foi pensado originalmente. E dentro da própria ENF, né, como é um espaço de encontro de pessoas militantes, com políticos, com a sociedade civil, com movimentos de fora, ele virou um próprio laboratório de discussão de possibilidades, né, e do movimento. Já terminando, para conclusão, 3 aspectos, então, a gente fecha ali no artigo,
que levam à conclusão de que ela é muito alinhada com essa ideia do inédito viável do Paulo Freire. A natureza experimental da ENF, que eu tinha comentado, concentra-se nos meios e métodos para alcançar o sonho utópico, abordando a coerência entre teoria e prática e aprendendo com o erro do passado. A ENF capacita os camponeses e seu papel ativo, então, assim, uma das coisas fundamentais do MST foi: não vamos ter aqui um grupo de diretores, até, né, o João Pedro falou isso semana passada e tal, que não é ideia ter cargos de liderança que conduzem, né, a massa. O grupo, né, os grupos locais, eles têm que ser ativos e protagonistas do processo. Então, isso é bem em cima do que Freire falava, do protagonismo das massas, né, para criar autoconfiança e responsabilidade social, além de cultivar a questão da dignidade, do pertencimento do movimento. E a ENF serve de plataforma para articulação coletiva, né? Então, hoje é um espaço, como tinha falado também, que virou uma espécie de laboratório para todo o movimento. Se a gente for pegar a agenda da última semana, provavelmente teve um encontro, eu lembro que teve um colega que falou que teve movimentos indígenas, fizeram eventos lá, e cada um desses movimentos sempre tem gente do movimento que está articulando e fazendo esses espaços acontecerem. Aí só para fechar, sobre essa ideia da universidade, a ENF hoje ela tem relação com várias universidades do Brasil, né, não só com uma. Por exemplo, a Universidade do ABC é uma universidade onde desenvolve, inclusive, cursos de mestrado, e tem programas em várias universidades, onde tanto a universidade está apoiando o movimento de forma que o movimento consegue acessar um nível de educação, como no contrário também, né? O próprio movimento hoje está ajudando parte dessas universidades aí a levar uma luta social, uma visibilidade sobre o que é, de fato, essa luta na prática, né, no campo. Acho que é isso, Mário. Tentei resumir aí o artigo, mas quem quiser, depois esse código aí, acessa, acho que você compartilhou também, né? Mas... Grande Alexandre, que maravilha, viu? Muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo. Eu tenho que dizer, antes de passar a palavra, né, para algumas questões, dizer que no meu caso especial, que te vi começando e vejo o seu trabalho nessa altura, você não imagina a minha alegria, meu orgulho mesmo, né, e saber que, se perceber sua trajetória nesses últimos 4 anos. Então, parabéns, Alexandre, para além da sua apresentação, parabéns pela sua pesquisa, pela sua tese de doutorado que você está finalizando. E eu vou dar 2 exemplos, eu acho até que vai servir para você em alguma coisa, estou achando que pode servir como ilustração, e como você tem valorizado muito nessa questão da imagem, dos símbolos, do significante, do significado. A primeira, Alexandre, é dizer que tem um livro, a hora que você citou o Freire e o Foundes sobre mito de Sísifo, né? Existe um trocadilho na língua francesa, e quem explorou esse trocadilho foi o Albert Camus. E o livro se chama O Mito de Sísifo, que em francês é Le Mythe décisif, o mito decisivo. Então, bate tudo contigo com essa parte. Na hora que, até já te digo, né? Acho que você tem que comentar, porque é tão importante na tua tese, né? Que esse é o mito decisivo, né? É um mito e vou usar uma palavra que você usou, traduziu para a língua portuguesa, que a gente usa muito pouco, eu nem sei se ela existe, mas que faz uma disrupção, né? Isso é muito mais comum uso em inglês, né? A gente usa muito pouco, mas eu acho que esse mito decisivo vai te iluminar, né? Vai trazer significado para aquilo que você tem como significante. E, enfim, combina
especialmente com Freire e com Freire, com o seu parceiro de escrita, quando estava na Suíça na comissão missionária, né, internacional, né, na Suíça. Então, e mais interessante é isso ainda, né, ver essa evolução. Quando você começa com o Freire, você vai discutir extensão, fala assim, tem aqui o livro Comunicação ou Extensão, né? Poxa, então acho que é uma felicidade ver a tua fala. A segunda observação eu vou deixar para o final, na hora que nós estivermos terminando, se você permitir, a Terezinha, a Maria Eunice e os demais, colocar uma música na hora que você terminar. Então, não farei isso agora, para a gente fazer um pequeno debate, mas que tem a ver com o que você falou sobre as brechas, que você falou da semeadura, né, de semear. É Catherine Walsh, é isso? Isso, Então, Catarina. Tem um músico que falecido aos 80 anos, e ele, supostamente, ele previu a sua idade de falecimento, né, que, para mim, é uma grande figura, né, não só pela sua trajetória, sua música inspiradora. Ele é mais conhecido, ninguém sabe quem é o autor quando cantam, né? Mas ele é o autor da música Aleluia, a famosa música Aleluia, Leonard Cohen. E a música se chama, traduzindo, seria hino. E ele fala o seguinte: Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Traduzindo de maneira resumida, os sinos dobram, né? Os sinos tocam, e ele pode continuar a tocar. Esqueça a perfeita oferta. Existe uma brecha, um crack em todo lugar, e é por ali que a luz entra. Então, parabéns de novo, muito legal. Depois eu passo aqui, escrevo aqui mesmo o link para a música, e depois, se podemos fechar, se vocês quiserem, com esta canção do Leonard Cohen. Então, a palavra está aberta, por favor, fiquem à vontade, é só ou erguer a mão ou abrir o microfone e falar. Terezinha, a palavra é sua, por favor. Professor Alexandre, um prazer ouvi-lo, uma felicidade mesmo, não é? Uma felicidade por conseguir agregar, professor, vou chamá-lo de professor, não é? Porque é nessa condição que você está aqui. E você nos ensinou muito. Então, todo aquele que nos ensina é um professor, independente de estar na academia ou não, não é? Eu tenho muito respeito por aquele que tem a humildade de ensinar sem arrogância, né? E a sua exposição foi exatamente nesse sentido. Devo dizer, a palavra pode não ser a melhor possível, mas você consegue, Alexandre, de uma forma muito leve, tornar a sua pesquisa global. Eu acho que isso, ou universal, para nós medievalistas, né? Em que você consegue trazer uma questão absolutamente que nos afeta os brasileiros em particular, que é a questão da fome, a questão da ausência de escolarização, no sentido da liberdade, né? No sentido do conhecimento. E você faz tudo isso de uma forma leve, agregando, inclusive, retomando a mitologia grega, né? Retomar os mitos, Alexandre, é só para quem tem muita condição de subjetivação. Num tempo tão duro como o nosso, né? Tão, como diz o Norberto Bobbio, tão sombrio, retomar o mito como uma alavanca para o discurso, e o Mário aí também trouxe, eu acho essa música maravilhosa, Mário, acho assim, eu só tenho a agradecer, muita gratidão a você, Alexandre, por ter falado conosco, por ter trazido esse debate. Eu tenho uma orientanda que trabalha na extensão na Unila, e falava com ela, a Michele,
ela é técnica da extensão, está no doutorado, então, falava com ela e ela disse, vai ficar gravado, porque ela está num trabalho de campo, e devo dizer ao Mário que não poderíamos terminar essa disciplina, que eu acho que foi linda, com uma exposição tão brilhante como a sua, né? A Vânia fez uma menção ali, na verdade, eu estou falando isso porque eu tenho que me retirar, mas aprendemos muito com todos vocês, não é? Feliz aquele que pode aprender com a palavra do outro, não é? Que está aberto para isso. Você, ainda bem que você mudou de carreira, Alexandre, porque você é um excelente professor e a utopia que você nos traz é exatamente a utopia que todos nós precisamos. A utopia da luz, a utopia da crença, a utopia de poder mudar, a utopia de acreditar que aquilo que você está fazendo pode melhorar o mundo, mesmo que seja uma pequena fagulha, né? Então, meu muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Mário, e obrigada a toda a turma por ter oportunizado esse diálogo, né? Que, na verdade, foi um excelente diálogo. E Thalita está nos devendo uma visita a mim, ao Mário, à sua cidade, para que o Mário Vemba conheça, e o Marinho está convidadíssimo, o Mário Vemba conheça um sistema escolar numa cidade do Paraná, né? O Mário Vemba, Alexandre, é o nosso aluno de Angola. Muito obrigada a todos, um excelente debate, e depois eu quero a música completa, tá? Muito obrigada, Alexandre, somos nós a agradecer, e muita emoção, muito obrigada mesmo, tá? Um beijão, gente, bom trabalho. Muito obrigado, Terezinha. Fantástico. Quiser fazer algum comentário, Alexandre, senão a gente continua aberto, mas eu acho que, diante de um elogio como esse da Terezinha, acho que merece uma palavra sua. Eu já esperava um lugar de afeto por tudo que você faz, Mário, e das pessoas que te cercam também, né, e eu acho que eu já tinha visto a Terezinha também, um dos encontros que você promoveu, então, assim, é uma gratidão porque, e eu repasso isso para todas as pessoas que vêm construindo isso junto, né, a Rosana, nesse caso do trabalho, e às vezes dá aquele dó dela não estar aqui recebendo isso também, esse depoimento, mas que vai ser repassado. Eu vou recortar só esse trechinho, assim, sei que a Rosana também tem muito o que fazer, mas aí esse trechinho eu mando para ela, porque é merecedor dela também ouvir algo tão emocionante. Legal, obrigado, Alexandre. Então, a palavra está aberta, por favor, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Thalita, a palavra é sua, por favor. Bom dia, professor. Thalita, não está dando para ouvir seu áudio. Thalita, acho que ficou mudo o seu microfone, por favor. Thalita, continuamos sem te ouvir. Acho que ela deve estar... Thalita, não estamos te ouvindo. Talvez... Vai testando, fazendo um favor. Acho que congelou. Thalita, você quer comentar de novo? Tentar experimentar, ver se testar? Acho que ela nem nos ouve. Se alguém quiser... Thalita, eu vou pedir um favor para você, depois você vai na sequência, então. Na hora que você mexeu, a gente ouviu alguma coisa. Então, a gente passa para a Vânia, Thalita, depois a gente passa para você novamente, tá? Vânia, por favor, a palavra é sua. Primeiramente, agradecer ao professor Alexandre por essa exposição, esse trabalho, e aos professores também da disciplina, né, que realmente deu essa oportunidade para que possamos também conhecer um pouquinho, né, da sua história, da sua pesquisa. Mas é uma curiosidade, Alexandre, né, assim,
mediante, né, essa disciplina que nós estamos fazendo agora, que estamos finalizando, inclusive, hoje, que é conhecer qual que é o papel da universidade, né, o que ela representa para a nossa sociedade hoje, mediante as políticas de governo, tanto essa questão da devastadora do neoliberalismo, que a gente sabe que afeta esses últimos anos agora que nós tivemos, né, no governo que praticamente foi uma outra linha de liderança, buscando a questão, né, do militarismo, se tratando, né, de uma escola, né, que a gente trabalha a questão do popular, que se virou uma palavra muito, desculpa o termo, mas se banalizou, né, o que é popular hoje, o que é movimentos sociais, né, o que é esquerda, o que é direita. Aí eu queria saber um pouco né, da sua experiência, o que você sentiu, né, durante a pesquisa, durante esses últimos 4 anos agora, né, que nós temos aí essa política neoliberalista devastando nossas universidades, né, e devastando também o papel do professor, né, realmente como fala, investigador, né, que realmente instiga e valoriza a questão da pesquisa científica. E como que foi essa experiência lá, né, com os militantes, porque se trata de militância, né, inclusive é uma escola que trabalha com formação de militantes. Como que foi essa experiência para você, que você possa relatar um pouquinho isso também para a gente? É isso. Responda agora, Mário, como é que você ou quer pegar mais pessoas? Olá, Oi, o Alexandre está conosco. tô. Acho que congelou a Vânia também. Vocês conseguem me ouvir? Bem, te ouvimos bem. Tá. Acho que a pergunta dela ficou, acho que ela conseguiu finalizar a questão, então a palavra é sua, Alexandre, por favor. Tá, Vânia, obrigado pela questão e acho que isso que você falou, enfim, é parte da minha pesquisa, eu comecei a desenvolver essa pesquisa em 2019, né, um ano que já estava bastante pressão, e aí veio a pandemia. Meu contato com a Escola Florestan Fernandes, né, aconteceu no momento onde eles estavam sobrevivendo, né, de resistência, com muita resistência, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles criaram uma estrutura, né, muito robusta em termos de como se defender em uma situação tão adversa, né? Então, eles tiveram muitos eventos, aconteceram mesmo durante a pandemia, teve um ano que realmente ficou parado, mas logo que as condições melhoraram, eles retomaram. E uma coisa que eu fiquei impressionado lá foi, eu passei 10 dias, uma semana, lá um dos encontros, um dos eventos, que era um evento de um mês com movimentos sociais da América Latina, né, que é internacional, que eles falam, é o programa internacional. E fiquei impressionadíssimo, assim, mas muito impressionado sobre o nível de discussão, sobre pessoas, tinha gente de partidos, de movimentos sociais da Colômbia, do Chile, de Cuba, assim, várias partes da América Latina, e gente também do movimento de várias partes também do Brasil, juventude, gente mais experiente, e todo o modelo pedagógico, né, que favorece muito trabalho em grupo, essas pessoas também, elas dormem juntas, elas passam o mês inteiro junto lá, socializando, criando a mística, e a partir desse encontro é que vai sendo formulado essa ideia de como resistir, né, porque todos estão, né, qualquer um dos países da América Latina estava enfrentando uma diversidade muito grande, mas essa troca de experiência é onde fortalece os movimentos e onde dá essa visão de possibilidade, mesmo que ela não seja imediata, existe uma possibilidade futura. E uma coisa que eu sempre tenho discutido quando eu falo de utopia é que essa utopia concreta, ela está acontecendo toda hora, não é uma utopia para amanhã, né? A utopia de uma pessoa, e aí depois que eu terminei também o meu trabalho de campo ali com o MST da Escola Florestan Fernandes, eu voltei lá, meus pais moram em Natal, e aí eu fui, né, eu conheci uma das pessoas, a coordenadora do MST do Rio Grande do Norte, e fui lá também no movimento para entender os assentamentos, e a gente criou uma relação de amizade também, onde essa resistência ela vai acontecer nesses sonhos, né, uma pessoa que sai de uma condição totalmente desfavorável, que é aquela que dava da insegurança familiar, alimentar, de 70 e tantos %, né, que era o dado ali, quando ela passa para uma segurança de que aquilo que ela está produzindo, mesmo numa condição de assentamento, de acampamento, já é uma utopia que está sendo realizada dentro de uma perspectiva de uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva antes.
Então, primeira coisa é constatar que essa utopia está acontecendo e que tem pessoas com realidade transformando. E para a gente, às vezes, que está aqui dentro do mundo da academia, a gente acha a utopia daquela pessoa. Não, ela está caminhando já, né? É uma realidade presente. Então, o que eu responderia é que foi um momento e continua sendo um momento de muita resistência, mas essa questão das brechas talvez seja mais interessante da gente pensar, a brecha, esse SMA, porque todas as estruturas, elas têm falhas, né? Elas, mesmo estruturas hegemônicas, aí também dentro da esquerda, e nessas falhas, para o bem e para o mal, muitas vezes, pensar do lado positivo é como é que você semeia para que aquela falha ela se transforme em algo que possa florescer uma alternativa, ou aprender com aquilo que não foi sucesso. Porque se você tem esse modelo pedagógico que aprende sobre os fracassos também, enriquece demais, né? A frustração, ela não para na frustração. A Unila é um caso muito interessante, inclusive, porque ela ressurge, né, depois do projeto praticamente ter sido acabado, destruído, e num momento onde eu vim acompanhando sobre o que são esses resistentes, né? Lá na extensão universitária, tentando manter o seu projetinho, tirando do bolso para continuar e fazer acontecer, e de repente vem Lula de novo no governo, vai lá na Unila e fala, agora vamos construir de novo o prédio que foi abandonado. Então, assim, essa dinâmica que, se a gente aprende a transformar isso tudo em pedagogia e aprendizado, e aí, na minha visão, é a utopia, e o que mais me encanta no que eu estudo hoje é ver o potencial desses encontros entre movimento social e academia, né? Onde um fortalece o outro e praticamente salva o outro de um destino que, se a gente olhar na perspectiva hegemônica, é de morte para os dois, né? A academia morre porque vai virar só negócio e o movimento social morre porque morre mesmo, literalmente. Venância, a palavra é tua. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bem. Que bom. Obrigada, professor Alexandre. É uma fala muito relevante, principalmente no momento político, né, que nós estamos vivendo. Eu tenho acompanhado, ainda que superficialmente, essa CPI do MST e me preocupado bastante, porque é impossível dissociarmos, né, a nossa educação, seja ela dentro das escolas de resistência ou na nossa escola pública mesmo, da totalidade da nossa sociedade. Então, pensar em reforma agrária seria uma premissa fundamental. Diante disso, eu fiquei, neste momento do nosso diálogo, pensando muito sobre a possibilidade de existir dessas escolas sem que essa reforma aconteça. Eu entendo que essa reforma já não aconteceu e essas escolas permanecem vivas, mas o avanço também desse Estado neoliberal, mesmo nos governos de esquerda, né? Hoje a gente tem o governo Lula participante, né? Mas passamos por um governo Temer, com várias ações políticas que nos limitaram no financiamento da educação e avançaram significativamente os ideais neoliberais dentro das escolas públicas. Mas neste recorte em especial, sem uma reforma agrária e esse avanço tanto da globalização quanto do Estado neoliberal, que agora vem com essa plataformização, cada vez deixando o professor em seu lugar de menos importância dentro de sala de aula, com tantas, né, necessidades, quais são os planos, né, dessas escolas de resistência para permanecer existindo nesse contexto? A minha preocupação, ela vem principalmente por ouvir o que estão dizendo dentro dessa CPI, com argumentos totalmente já superados, né? Existe ali um preconceito gigantesco e reverberado por uma sociedade que desconhece também o movimento. Então, assim, penso que, não diferente, mas um pouco mais amplo, o alcance dessas notícias tem chegado para as pessoas de forma muito distorcida. Isso dificulta ainda mais o que já era difícil sem uma reforma agrária. Então, qual é o pensamento
das pessoas que pensam a educação. Qual o plano para superar esse momento que nós estamos agora, dessa plataformização, desse Estado forte, principalmente aqui no Paraná, neoliberal? Existe algum plano? O que nós podemos fazer, né? Enquanto acadêmicos, estamos na pós-graduação, né? Trabalhando a educação, qual o nosso papel nisso? O que nós podemos fazer para tentar frear, de alguma maneira, e, ao mesmo tempo, acelerar um debate de ideias verdadeiro, né? Nesse âmbito da reforma agrária? Fique à vontade, Alexandre, por favor. Pergunta complexa, Venâncio. Para mim, que eu não tenho esse conhecimento, né, sobre a estratégia exata das escolas do MST. Não é algo que eu exploro. Tem algumas coisas que eu acesso, talvez muito parecido quem se preocupa, mas que não estuda, né, mas que entende. Então, eu poderia responder nessa linha, mas eu ia te dar, talvez, algumas informações que não são uma profundidade que merece uma questão da forma que você colocou. O que eu acho que você terminou a sua questão dizendo qual o nosso papel, né, de também transformar isso não só do movimento, mas de se posicionar como aliados dentro desse processo, e eu acho que provavelmente aqui todo mundo estuda educação, vai ter muitos problemas, e a causa deles eu acho que meio que unifica todos esses problemas, né? Tem uma causa raiz, que é um projeto de dominação que tem interesse em gerar mais concentração de recursos, de capital, né, e produzir mais riqueza para cada vez menos pessoas. Então, nesse processo, eu acho que uma estratégia que é muito clara dentro do MST, e que eu vejo ele se vindo, inclusive, de inspiração para outros movimentos, não só no Brasil, mas fora, é essa questão das alianças, né, de você criar alianças onde, quando fala do projeto de educação do campo do MST, não é do MST, na verdade, é um projeto de educação do campo, onde o MST se junta e muitas vezes carrega a bandeira na frente, como a ideia da reforma agrária popular é muito elaborada dentro dos princípios do MST, mas que tenta angariar aí vários outros movimentos e vários outros aliados dentro desse processo de transformação. Não sei se tem uma fórmula nem eles poderiam estar respondendo, né, essa questão. Eu sei que tem uma pessoa que estudou muito o MST, que é a Rebeca Tarlau, que teve em Maringá, né? Aí depois você pode até mostrar o seu livro. Hoje eu falei com a Souza que ela teve aí visitando. Ela fez um trabalho, é uma pesquisadora dos Estados Unidos, enfim. Óbvio que no Brasil a gente tem muito mais gente fazendo estudos desse, mas é uma referência de um trabalho de alguém que está de fora e talvez endereça alguma das questões que você falou. E ela aborda muito uma coisa que eu usei na minha pesquisa, que é a questão da pedagogia e da experiência. Eu acho que o que o MST traz numa aliança dessa, que precisa ser construída, que só vai ter uma transformação se for uma aliança forte de resistência e de mudança, mas, ao mesmo tempo, o MST se transforma em um laboratório que esse grupo, né, essa grande aliança, pode usar de entendimento. Né? Todas as parcerias que o MST, todos os diálogos e construções que fazem escolas municipais pelo Brasil inteiro, né, onde ela tenta, dentro da proximidade dos acampamentos, dos assentamentos, influenciar, eu acho que tem muito de aprendizado aí. E a Rebeca Tarlau, ela, nesse livro, ela pega essas experiências e fala a grande chave do MST é experimentar e aprender com a experiência. Então, eu acho que se a esquerda se volta, né, dentro dessa aliança e aproveita dessas experiências que o MST e que outros movimentos têm para oferecer, eu acho que aí pode estar uma grande chave de mudança de uma estrutura maior. Desculpa não conseguir te responder e te dar estratégia deles, porque é algo que eu não Eu vou pedir licença, eu que peço desculpas, não, a minha intenção não era fazer uma pergunta complexa, nem te colocar numa saia. Não, mas não colocou não. Eu tenho certeza que não é algo simples, né, que a gente, se fosse de fácil acesso, no sentido de, é isso que você tem que fazer, né, como se fosse uma coisa muito objetiva, seria feito por eles, porque é, sim, um grupo que busca essa resistência se embasando na ciência e sempre procurando estar concreto, né, na materialidade.
mas é impossível a gente não pensar nessas situações e não trazer essa autorreflexão do nosso papel nesse movimento, se somos efetivamente um grupo que pensa à esquerda, né, do mundo, nós precisamos pensar dessa forma macro, né? Então, assim, pensar nas escolas do campo, sem pensar na reforma agrária, para mim, assim, impossível. E tentar dialogar, se é que existe diálogo com essas pessoas, mas acima, né, dessas questões já superadas cientificamente, nós temos território para todo mundo plantar, o MST é sim um movimento que mais produz comida para os brasileiros. Então, assim, esses estudos, para chegar também na educação, que é onde essas crianças estão sendo educadas para darem continuidade a essa resistência, é complexo, e claro, a sua explicação anterior, inclusive, já foi suficiente para mim. Foi maravilhoso o encontro de hoje, mas eu fico, né, sempre nesse questionamento, nesse movimento de não tem solução, mas a gente precisa pensar como a gente vai fazer, como a gente vai sair dessa situação que nós estamos. Enfim, eu agradeço muito a manhã de hoje aos meus professores queridos, Mário, Maria Eunice, Terezinha, e a você, Alexandre, pelo prazer de te conhecer hoje, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Venância. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente finalizando, se alguém tiver alguma questão, a gente abre agora, então a gente faz uma rodada, né, um bloco de questões, então o Elisandro pediu a palavra, se mais alguém for se manifestar, então é na fala do Elisandro que eu peço para vocês levantarem a mão. Daí a gente vai ouvir o Elisandro, mais alguém que queira, e aí a gente finaliza, tudo bem? Então, Elisandro, a palavra é tua, por favor. Bom dia, vocês me escutam bem? Bom dia, escutamos bem, Elisandro. Eu só não vou ligar a câmera, pedir desculpa, mas é porque a minha internet está muito ruim e ela estava travando aqui, daí que é melhor deixar desligado por enquanto. Alexandre, obrigado pela tua fala. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que você mencionou lá no começo da tua exposição, com relação à existência de um grupo de latino-americanos que se reuniu na universidade e que faz, a partir dali, eu fiquei com essa informação na cabeça pensando como é que digamos, a reverberação política dessas pesquisas aí onde você está e na tua comunidade acadêmica, como a tua pesquisa ela é recebida. Você falou que vocês tiveram que rediscutir, né, o conceito de popular, etc., como que como essa pesquisa sobre o Brasil, sobre a esquerda, ou pelo menos, né, pautado, né, no pensamento do Paulo Freire, como isso tem chegado na comunidade acadêmica aí que você frequenta e se ela aceita bem isso, se existe alguma resistência, alguma discussão sobre isso. Não sei se ficou muito clara a pergunta. Obrigado, Elisandro. Claro, sim. Alexandre, então eu vou passar a palavra à Thalita primeiro, antes de passar para você, tá? Thalita, por favor. A Thalita tinha erguido a mão que falaria, mas já não está mais com a mão erguida. E eu perguntaria se... Thalita... Então, passamos novamente a palavra ao Alexandre. Mais alguém vai se manifestar? Eu não percebo ninguém sinalizando. Então, Alexandre, a palavra é sua, devolvo você, tá? Desculpa, professor. Agora estamos ouvindo. Por favor, Thalita. Professor, desculpa, eu atrapalhei. Não, por favor, não atrapalhei nada não, Thalita. Atrapalhei agora, mas foi realmente problema na conexão. Foi até nada, interessante. Eu até vou ter que compartilhar. O Mário, nosso amigo de disciplina, professor Mário, ele tinha me passado uma mensagenzinha pelo WhatsApp, tinha falado assim, Thalita, eu gostei dos seus auscultores. E eu falei, meu Deus, mas auscultores? E fui aqui pesquisar e eram os fones de ouvido. E os fones de ouvido deu problema, Mário. Então, os auscultores deu problema. Mas, na verdade, né, retomando aqui, era para dizer que
eu me emocionei realmente com a leitura do texto, mas no início do texto eu também me remeteu uma música, professor Mário, e aí cantar eu vou deixar ela com você, tá? Não vou cantar não, porque não é comigo cantar, tá? Mas assim, me veio aquela música do Jota Quest, né? Vivemos esperando dias melhores, né? Em que seremos melhores no amor, na dor, em tudo, né? E aí me veio essa música, e aí depois, durante a leitura do texto, em que eu percebi essa utopia concreta, né, essa utopia de transformação, não é essa utopia que nós vamos viver esperando, né, é aquela de participação, é aquela em que nós vamos lutar, de luta mesmo, né, e aí, diante, né, da fala do professor Alexandre, em que ele trouxe 77 milhões de pessoas com insegurança alimentar, né, e que triste. Então, não dá para viver esperando em que seremos melhores na dor, né? Isso já é uma dor para nós, é uma dor para mim, e eu gostaria só de realmente dizer sobre isso, dizer dessa transformação, que esse texto, que essa aula, que essa disciplina, que todas essas discussões e diálogo, eles nos trouxe essa sede, realmente por transformação, por luta, né? Então, não ficar lá na plateia, né? É realmente estar na arena, estar lutando para que nós possamos, então, esperar realmente esse mundo melhor, tá bom? Então, eu finalizo. Muito obrigada, professores. Obrigado, Thalita. Fantástico. Por favor, Alexandre, a palavra é sua. Então, agora a gente não tem mais ninguém que tenha se manifestado. Então, enfim, já para suas despedidas aí, fique à vontade, tá? Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Thalita, pelo comentário também. E a Venância também entendo teu ponto, e imagina, eu adorei a sua questão e acho necessário, e é importante que ela fique no ar, né? Eu acho que tem questões que elas não têm resposta, mas elas têm reflexões que ficam na nossa cabeça. Bom, sobre a questão, Elisandro, o grupo aqui do coletivo, ele logo quando eu cheguei, ele estava criando a condição para ele nascer, né? Porque na verdade, a ideia surgiu com mulheres latino-americanas, principalmente mulheres chilenas, que estavam aqui já em Cambridge já há um tempo, e que estava acontecendo uma série de coisas, principalmente no Chile, e que elas queriam fazer protestos aqui para evidenciar o que estava acontecendo na cidade, fizeram várias mobilizações na cidade aqui, mas ainda não tinha um coletivo. Aí quando eu cheguei junto para o CIO, com outras colegas, a gente começou a falar, sempre teve essa vontade, e a gente conseguiu criar um grupo. O que eu percebi, assim, óbvio, eu entrei aqui super privilegiado no sentido de encontrar um espaço incrível de acolhimento, que a grande responsável foi por aquela pessoa que o Mário falou, que é a Susan, minha orientadora. Quando eu cheguei, ela era a chefe do departamento aqui da Faculdade de Educação, e ela é muito interessada na pedagogia crítica, em Freire, na visão crítica da educação. Então, ela deixou um espaço muito motivador para quem queria trabalhar com esses temas, né? E ela teve, por exemplo, na inauguração da UNILA, ela já esteve no Brasil algumas vezes, ela é australiana, morou entre britânica e australiana, mas tem uma relação com a América Latina já de longo tempo. Então, eu acho que esse ambiente acolhedor, né, criou as condições. Hoje eu trabalho, tudo que eu vejo, né, e aí o Mário lembra logo a gente falando, eu lendo o livro de realismo crítico, né? E o Mário, o que você está lendo? Era a primeira semana, porque a Leandra, que era uma colega brasileira, me deixou um livro assim, ela tinha entregue a tese dela, e ela deixou, olha, esse livro aqui é muito interessante, acho que vai ser interessante para você. E aí eu comecei a aprender o que era o realismo crítico. E aí o realismo crítico fala muito dessa questão das condições, né, que as possibilidades são muito vinculadas às propriedades, né, dos mecanismos, e elas estão aí, então tudo é propriedade, né, a gente pode, todo mundo aqui tem propriedade para desligar hackear aqui, acabar com essa, enfim, só que isso não acontece porque essas propriedades não são ativadas. Então, estou só mencionando o realismo crítico porque foram as condições que a gente encontrou nesse 2019, 2020, que conseguiu fazer emergir esse coletivo. E como esse coletivo ele estava
efervescente essa coisa da América Latina, a gente começou vamos conectar uma ideia uma outra, né, que culminou, por exemplo, nessa ideia do busto de Paulo Freire, que agora está aqui na Faculdade de Educação, e a gente brinca daqui a 500 anos, ainda vai estar o busto de Paulo Freire aqui, todo mundo que entrar pode nunca ter ouvido falar, mas vai ver quem é esse, vai pesquisar e vai descobrir alguma coisa a respeito. Então, existe um acolhimento, mas eu acho que é pontual. Não sei se outros departamentos têm essa abertura, mas existe uma curiosidade de entender essas perspectivas. Eu acho que vai da gente, e a gente percebeu, né, a nossa agência nessa possibilidade de exercer isso, se reconhecendo de duas formas, né, privilegiado por estar aqui. Então, acho que foi a primeira coisa, a gente fez um manifesto no nosso coletivo, era nos reconhecermos como privilegiados, né, a grande maioria das pessoas do nosso país não tem condição de chegar nesses espaços. Então, como é que a gente trabalha de duas formas? Para trazer perspectiva da nossa região para cá, porque quando a gente vai na sala de aula não tem nada sobre América Latina, os nossos pensadores não estão, mesmo Freire, nas aulas que eu tive aqui, não foi mencionado Freire. Né? Agora, como tem um busto ali, provavelmente os professores estão tendo que falar um pouco mais, porque está ali, né? E como é que não vai mencionar, não vai dar um texto? Então, trazer essa perspectiva. E a outra direção é democratizar o espaço, reconhecendo esse privilégio. Então, a gente começou a fazer eventos, por exemplo, a Conferência de Paulo Freire do ano passado teve 2.000 participantes, 500 autores, onde a gente era virtual, né, porque as pessoas não conseguem deslocar, mas tinha gente da periferia, do pessoal da Universidade de Amacipe, que a gente fez parceria, participando, apresentando num evento da Universidade de Cambridge, né, que poderia dizer que era da universidade, porque era organizado também por aqui, junto com a Universidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que vai muito da gente se reconhecer nesses espaços e ver essas possibilidades e essas condições que nos permite. Só que eu te falo uma coisa e vai ficar gravada aqui, mas é uma autocrítica para o nosso coletivo, é que as coisas do dia a dia da universidade, elas sempre tentam te afastar disso, né? E, no meu caso, eu tentei conectar, quando eu mostrei aquela imagem, eu mostrei que tudo estava conectado, né? A questão do, vou trabalhar, me dedicar muito tempo no busto do Paulo Freire, porque tinha tudo a ver com a minha pesquisa. Então, eu tive o privilégio de consolidar tudo isso. Tem colegas aqui que está trabalhando numa outra esfera, sei lá, que não conseguiu achar esse elemento de conexão, e que, por isso, é dominado por uma agenda que tem que entregar um artigo, um capítulo e tal, e se afastou do coletivo. E gente contribuiu demais, só que foi sufocada por essa demanda da universidade. Então, quando a gente fala da demanda produtivista, né, do que era, eu acho que é o que nos afasta das possibilidades que a gente, por estar em espaços privilegiados, porque cada um de nós aqui, se for comparar com pessoas que a gente tem relação e tal, provavelmente todos aqui somos privilegiados em diferentes contextos. E se reconhecer privilegiado nesses contextos, nos faz ficar atento a essas brechas, né, que a gente estava falando, né, para semear alguma coisa diferente, para construir algo que não seja só para minha produção acadêmica, mas que tenha um impacto coletivo, que vai criar uma inspiração para alguém fazer diferente também. Então, é isso. Assim, não te diria que é um mundo sempre aberto, mas que cabe muito de achar essas possibilidades, que foi o que a gente construiu com o coletivo. Mas que eu te falo, tem grande tendência desse coletivo, talvez no ano que vem não existir mais, porque as pessoas que construíram, né, terminaram e agora estão voltando para suas regiões, e a continuidade é algo que é incerto, porque talvez não tenha pessoas com essa visão que a gente teve nesses últimos anos. Maravilha, Alexandre. Ótimas reflexões derradeiras e excelentes, fantásticas reflexões. Então, Alexandre, eu gostaria, né, nesse momento de finalização, deixa eu ver se alguém comentou. O Elisandro já agradeceu a sua resposta. O Nilo também... O Nilo contribuiu com alguns links aqui, né, sobre o Central dos Movimentos Populares. A Simoneia e o Nilo são da UNAT, que é da Universidade da Terceira Idade, que é um projeto de extensão, né,
coordenado pela professora Terezinha, e que eu ministro uma disciplina às quartas à tarde lá. Então, muito obrigado a vocês pela presença também, né? E agradeço aos alunos, aos estudantes, né? Os e as estudantes, né, da disciplina Universidade, História e Política, né? Foi o grande motivo de te convidar, Alexandre, que é o encerramento dessa disciplina. Então, agradeço muito. E todos os demais convidados, a gente tentou fazer com que um momento como esse pudesse ser acessado, né, por mais pessoas. E eu tenho certeza, viu, Alexandre, com relação aos presentes, né, ficará gravada aqui essa sua conferência, essa sua palestra, nós vamos colocar depois no YouTube. Então, com certeza, continuará inspirando muitas outras pessoas, né? Então, muito obrigado. E com a